Quero comentar aqui sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a primeira decisão monocrática do ministro Fachin, e também o que foi discutido também pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação à parcialidade do juiz Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes, ele fez um comentário que entregou que há parcialidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele falou que ele poderia falar porque ele não veio pelas mãos do PT. Essa fala, ela entrega justamente o que o Brasil inteiro condena, que os ministros do Supremo Tribunal Federal chegam a essa posição por apenas 3 prerrogativas que são chanceladas por uma falsa análise do Senado Federal, que são os 3 itens: ter mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Diferente dos juízes, né, que existe um processo que você precisa ser o melhor, né, além de notável saber jurídico, além de reputação ilibada e ter o tempo necessário, porque para você conseguir ser juiz você precisa estudar demais, então leva um tempo diferente, ou você tem que ter uma capacidade cognitiva diferenciada. Para você ser juiz não é simples, né? Mas para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, quando você tem influência com líderes políticos, ou seja, apego com chavos políticos, você tem essa certa influência, ou seja, você é levado pelas mãos por esses partidos. Assim como disse o próprio ministro Gilmar Mendes, que não foi pelas mãos do PT, né, mas foi pelas mãos de um outro partido que a gente sabe, e é isso que fica evidente nas falas do ministro Gilmar Mendes. Edson Fachin, sim, foi levado pelas mãos do PT. Aliás, fez campanha Dilma Rousseff. Viralizou, nesses últimos dias, um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, fazendo campanha à candidata à presidência da República, Dilma Rousseff. Sérgio Moro não fez campanha ao candidato Jair Bolsonaro. Veja isso, que interessante. Foi ministro da Justiça do Bolsonaro, mas não fez campanha a Bolsonaro. E, enquanto juiz, foi juiz. E sobre a parcialidade do ministro Sérgio Moro, me chama a atenção o seguinte: a condenação de Sérgio Moro foi chancelada pelo Tribunal Regional Federal, pelos desembargadores, que estes sim precisam ser juízes, e para chegar a essa posição tem um crivo muito mais difícil do que esse do Supremo Tribunal Federal, porque é uma outra realidade, uma outra discussão, uma outra dificuldade. Juízes federais que são alçados ao cargo de desembargadores de tribunais regionais. Veja, esses chancelaram a decisão do ministro Sérgio Moro. Mas o ministro Edson Fachin, em uma canetada, porque ele tem notável saber jurídico e reputação ilibada, duvidamos, e mais de 35 anos. Por que duvidamos? Porque ele veio pelas mãos do PT, como disse Gilmar Mendes. Portanto, essa decisão ela acaba sendo talvez juridicamente válida, talvez não, é juridicamente válida, tem um peso jurídico por conta do poder ao Supremo Tribunal Federal, mas ela é inválida num contexto social. A sociedade desaprovou essa decisão. Claro, quem ama Lula aplaude, porque não vê Lula como um criminoso. Mas o próprio Gilmar Mendes, que falou ontem do Borogodó, falou para vestir as sandálias da humildade, é o mesmo ministro que aproximadamente 2 anos atrás disse que tínhamos no Brasil uma cleptocracia. Sabe o que significa isso? Isso advém do grego governado por ladrões. O Brasil era governado por ladrões. Quem eram os ladrões que governavam o nosso país? Preciso citar os nomes? Ele falava em cleptocracia, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, cadê a imparcialidade desse juiz fazendo comentários como esse fora dos autos? Ministro Gilmar Mendes falando em calçar sandálias de humildade. É uma incoerência, né? É uma incoerência que não faz o menor sentido. Essa parcialidade trazida à tona pelo ministro Lewandowski, pelo ministro Gilmar Mendes, ela não existe. Ela é surreal, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes falou sobre o que era a Petrobras. E ele disse algo que nós dizemos agora, que não é do povo, que não é do Brasil. Ele dizia, não é do Brasil, não é do brasileiro, é para esses fazer campanha. Ele inclusive disse que o juiz imparcial disse que o partido, né, os ladrões, os cleptocratas,
tinham dinheiro para fazer campanha aí para muitos anos. Ou seja, direcionando claras críticas ao PT. O juiz imparcial que agora também tira Sérgio Moro do jogo, coloca Sérgio Moro como o vilão. Vejamos, não há nada sendo discutido a inocência de Lula. Não há nada em que se discuta a inocência de Lula, mas sim buscar meios de salvá-lo da prisão. Não há constitucionalista que explique esse malabarismo jurídico para salvar Lula. A história vai cobrar. Como disse Gilmar Mendes, e que repetiu, né, que a história ia mostrar, ia evidenciar o tamanho das pessoas. Acho que tem coisa que não precisa da história, só precisa de raciocínio. 8 horas e 53 minutos. Agora a gente continua trazendo